A relação entre religião e filosofia durante toda a Idade Média foi uma relação muito conturbada. A filosofia representando o pensamento, a compreensão, a visão de mundo humana, centrada na racionalidade humana, um legado da antiguidade que era considerada pagã pela religião cristã, que centrava sua compreensão de mundo, suas explicações, sua cosmovisão na fé cristã, né, na divindade. Todas as verdades da religião eram verdadeiras mesmo porque tinham sua origem na figura divina. Então, eram polos, né, opostos, eram visões que entravam em conflito em vários momentos ao longo da história, entraram em conflito em diversos momentos da história da Idade Média na Europa. E essa citação de São Paulo deixa claro isso, como a filosofia, o conhecimento, todo o pensamento humano, ele era visto muito de uma maneira muito desconfiada, assim, né? A religião não via com bons olhos. O que aconteceu é que nem todos os pensadores cristãos concordavam com essa tendência já demonstrada por São Paulo de desconfiar do pensamento produzido pelo ser humano. Alguns pensadores, como Santo Agostinho, defendiam que a filosofia antiga ela podia servir de ferramenta, ela podia servir de instrumento para cristianizar as pessoas, para cristianizar partes da Europa que ainda pensavam, que ainda tinham como visão de mundo aquela visão pagã da filosofia antiga, da racionalidade humana, da compreensão do mundo por meio das ferramentas que o ser humano tem. Então, a filosofia podia servir como ferramenta de convencimento, como ferramenta de comunicação para esses povos, né, diante desses povos que eram, né, considerados hereges, pagãos, porque ainda pensavam com a cabeça da antiguidade, com a cabeça filosófica. Então, alguns pensadores como Santo Agostinho defendiam isso, né, usar armas racionais, usar a lógica para se comunicar com essas pessoas. E foi justamente a patrística, que foi esse movimento do início da Idade Média, que defendia não o uso da força, não o uso da ameaça, não o castigo para convencer as pessoas e cristianizar as pessoas, mas o uso da argumentação, do convencimento, da conquista espiritual por meio da racionalidade. A patrística tem esse nome porque ela dizia respeito aos primeiros textos dos padres da igreja sobre fé e revelação da cristandade, que foram as primeiras pessoas que estavam ali preocupadas com essa cristianização por meio da filosofia. E aí um dos representantes da patrística foi justamente Santo Agostinho, que foi bispo numa cidade da África chamada Hipona, se converteu tardiamente para o cristianismo, ele se converteu aos 32 anos de idade e se interessou pela filosofia lendo Cícero, que foi um orador e político romano, que era um pensador eclético, que misturava várias tendências diferentes e tentava conciliar a filosofia de Platão, a filosofia de Aristóteles, o hedonismo e várias outras vertentes filosóficas da antiguidade. Antes de se converter ao cristianismo, a principal influência que Santo Agostinho teve foi do maniqueísmo, sobre o qual também nós vamos falar daqui a pouquinho. Santo Agostinho, então, defendia que a fé ela era capaz de nos fazer acreditar em coisas que a razão não alcançava, como, por exemplo, a Santíssima Trindade, né? Uma divindade que é três em um e, ao mesmo tempo, é uma só. Logicamente, isso não faz sentido. Isso fere vários princípios lógicos, né? Mas a fé nos permite, segundo Santo Agostinho, acreditar nisso, crer que isso existe e que isso é real. Então, poderia haver uma relação de complementariedade, mas a fé sempre ia além. A fé sempre era capaz de levar o ser humano a uma compreensão maior do que só usando a racionalidade. Do maniqueísmo, Agostinho herdou principalmente essas ideias, né? O maniqueísmo era uma crença persa que afirmava existirem duas forças primordiais que coordenam e organizam toda a realidade, que é o bem e o mal. E então Agostinho
foi influenciado pelo maniqueísmo nesses pontos, né? Ele insistia no dualismo entre bem e mal, como o maniqueísmo também fazia, alma e corpo, matéria e alma, né? Mas defendia que a alma tinha precedência, a alma era mais importante do que o corpo, porque a alma foi criada por Deus justamente para dirigir e organizar o corpo, né? Para levar o corpo, a pessoa, a praticar o bem. Apesar do ser humano ter uma inclinação natural para para se afastar de Deus, né? Para fazer o mal, Santo Agostinho defendia que Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano, para que o ser humano pudesse inverter isso, né? Submeter o corpo ao espírito. Só que eventualmente podia acontecer o contrário, né? Acabava que o espírito era submetido à alma e aí o espírito era submetido à matéria, a alma ao corpo, e isso levava ao pecado. Ser livre, para Santo Agostinho, é justamente harmonizar as próprias vontades com as vontades divinas. Isso lembra muito o estoicismo, né? Algumas filosofias ali do período helenista que tentavam explicar a felicidade ou a ação adequada pela adequação do indivíduo, né? Das vontades e das ações do indivíduo a uma lei, uma regra maior, no caso dos estoicos, o logos, no caso de Santo Agostinho, Deus, né? E aí apenas se esforçando, né, utilizando o livre-arbítrio para submeter o corpo à alma, que o ser humano, junto com a graça que já teria recebido de Deus, poderia sair do pecado. Santo Agostinho também vai defender uma tese interessante, que responde também a alguns questionamentos que já haviam acontecido na antiguidade sobre o mal, né, a origem do mal. Como Deus poderia ser considerado onipresente, onipotente, se ele permite que o mal existe, ou se ele permite que existam coisas ruins. E aí Santo Agostinho vai dizer o seguinte: o mal não é um ser, o mal é um não ser, o mal é uma ausência. Mal é o afastamento de Deus, é a ausência do bem. Então o mal não é visto como um ser, como algo que tem existência. Na verdade, ele é visto como a ausência, o distanciamento de Deus. Assim como, por exemplo, a escuridão é a ausência de luz, como o silêncio é a ausência de som. É assim que Santo Agostinho explicava a existência do mal. Ele foi influenciado também pelo ceticismo, especialmente uma influência negativa, porque ele discordava do ceticismo. Ele dizia que o conhecimento da verdade é possível, ao contrário do que os céticos diziam. Só que ele dizia só que Santo Agostinho defendia que existe um limite para a busca racional das verdades. Existem certas verdades que estão além das sensações, que estão além da racionalidade, que só podem ser alcançadas por meio da graça divina, por meio de Deus, por meio da fé. Então, assim como, por exemplo, Platão dizia que o conhecimento das ideias estava muito além do que os sentidos poderiam alcançar, Santo Agostinho dizia que existem certas verdades que estão muito além do que o intelecto humano é capaz de alcançar. Então ele precisaria da fé. Santo Agostinho foi influenciado também pelo neoplatonismo, que era uma releitura, uma vertente mais mística, uma releitura mais mística do pensamento, das ideias de Platão. E nessa influência, Santo Agostinho vai dizer que a verdade, que o conhecimento eterno, ele tem que ser buscado fora desse mundo, tem que ser buscado em outro lugar. E na visão do Santo Agostinho, você vai buscar isso na alma, porque a alma é o pedaço, vamos dizer assim, mais divino que o ser humano tem em si. Então as verdades divinas podem ser buscadas dentro do próprio ser humano, dentro da sua alma. Também a gente pode fazer um paralelo aí com o platonismo também, né? A verdade como lembrança, porque os conhecimentos verdadeiros já estão na alma, segundo Platão. E Santo Agostinho vai fazer uma apropriação cristã disso, né, dizendo que é no íntimo da alma que o ser humano pode chegar à verdade, que essa alma iluminada por Deus, iluminada pela luz divina, pode alcançar a verdade.
Então, a busca pela verdade em Santo Agostinho é uma busca feita por meio do autoconhecimento, por meio da investigação, por meio do caminho da interioridade para se atingir a verdade. O conhecimento das verdades eternas vai chegar à alma do ser humano, né, do indivíduo, por emanação da luz divina. Então, a luz divina, que é a origem de todo conhecimento verdadeiro, vai iluminar essa alma que vai atingir o conhecimento das verdades. Então, a filosofia e o conhecimento racional consegue atingir alguns conhecimentos, mas para Santo Agostinho o que leva o ser humano além é a fé, que deve ter sempre precedência sobre a racionalidade. Então, se houver conflito, a fé é que tem a razão.